Oi, Michele, tudo bom? Tudo bom? De fato, a nossa live só pode começar com duas pessoas. Eu acho que isso é por conta da quantidade de seguidores. São, Ah, são ferramentas que o Instagram vai habilitando conforme a gente vai crescendo na vida. é. Mas tudo bem, vamos lá, vamos, Pois vamos. é, vamos começar então, que nós já. Chama a Letícia aí que vai Pois é, finalizar com chave de ouro. daqui a pouco eu chamo a Letícia, porque na realidade ainda faltam 3 minutos para o meio-dia. A gente vai Sim, acabar começando. um pouquinho antes. Vai Mas a começar um gente vai pouquinho. ir pensando tudo aqui, o pessoal já ir se conectando também. Exato, vamos esperar as pessoas entrarem, porque é aquela história, né? Ó, a gente já está com audiência e nem começou. Ah, isso é bom? Já tá Não. bom, tá bom, tá bom. Obrigada. A gente tem que primeiro agradecer demais a todo mundo que vai estar conosco, né? Isso a gente vai É. ter. É uma coisa que eu vou fazer, eu vou continuar durante o caminho que a gente for conversar contigo e com a Letícia, o tempo todo agradecer as pessoas que estão conosco, né? Porque é o início da nossa jornada. É, Então, e abrir também para as pessoas participarem aqui conosco, mandarem perguntas durante a live, porque acho que a ideia é essa, né? As pessoas também mandarem suas dúvidas, esclarecerem suas dúvidas. Eu acho que as pessoas têm muita dúvida sobre esse mercado de startups, investimentos e como funciona, e eu acho que é legal a gente também trazer essas informações com a experiência que a gente já tem aí, né? exato, exato. E o importante também é que vai ficar gravado, então depois fica lá no IGTV também. As pessoas que não puderem assistir agora por um motivo ou por outro podem assistir depois. É E, isso aí. inclusive, podem continuar fazendo comentários, mandando perguntas, porque eu vou ser bem sincera, a pessoa que tem 12 graus de miopia, eu não enxergo o que está escrito ali. Ah, Se tu enxerga, que é, eu ótimo. Então, tu fica de olho, daí tu vê, ó, tem uma pergunta aqui, porque eu não Mas vou sabe que quando conseguir. eu faço lives no Me Veste, que eu fico de longe mostrando as peças e as pessoas ficam Assim, mandando pergunta, eu não enxergo nada. Eu digo, gente, manda no direct depois, porque eu não tô vendo nada. não adianta, eu também. Eu vi que agora tem uns painéis que tu pode botar na frente do telefone que aumenta, que É, eu ele vou não precisar interfere. disso. Eu é certo que vou precisar. Eu sempre precisei, eu sempre fui míope, eu sempre fui um morcego cego. Legal. Então tá, Pois tu é. me dá o sinal aí quando tiver no horário da gente começar. Tá faltando um minutinho para meio-dia. Acho que até já tá faltando. Até já podia começar a explicar exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Contar a nossa É, história, porque é legal. A Letícia que vai entrar depois, a gente já vai estar no meio do caminho, né? Já vai ser a jornada que a gente está passando. Então, uhum. assim, agora a gente vai iniciar. Ainda não são meio-dia. Mas aqui já dá pra gente Mas começar vamos lá. e um pouquinho já Pois tem é, umas pessoas online e a gente já vai começando a contar a história aí para o pessoal entender o que a gente está lançando aqui hoje. pois é. Hoje é o lançamento do projeto Startup for Women, que está sendo conduzido pelo Women in Tech Brasil, que é um braço do Women in Tech Global, que nasceu na Suécia, e a gente está conduzindo esse caminho aqui no Brasil. A ideia é realmente a gente conversar com empreendedoras e investidores e investidoras e entender as dificuldades, os obstáculos e o que a gente pode fazer para superá-los no momento da busca de investimento por startups ou lideradas por mulheres, só mulheres, que é de fato o nosso foco, né? Porque é aquela história, não precisa necessariamente ter um sócio homem, ou nas startups que tenham, no mínimo, equidade de gênero entre os fundadores, ou seja, 50% mínimo de presença de mulheres entre os fundadores. Então, é o foco que a gente quer dar, é a luz que a gente quer dar, é essa pergunta que a gente vai fazer. Os dados que a gente levantou de mercado são dados focados exatamente nessa. Deixa eu ver se a Letícia. Alguém. A Letícia entrou aqui.
Oi, Lê. Lê já tá na audiência. Aqui, Tá manda na coração. sala. É, Ah, gente, Letícia, mandem corações e mandem aviãozinho para os amigos, indicando essa isso, live, para as pessoas conhecerem o encaminhe. projeto. E, Letícia, eu vou poder te chamar na segunda metade da live, por isso que até nas perguntas a gente separou Michelle e Letícia, porque a gente não tem ainda habilitado a ferramenta de mais de uma pessoa por live, por conta de a gente tem que crescer nossa audiência. Mas em seguidinha a gente vai conseguir daí fazer lives com mais de uma pessoa presente ao mesmo tempo. Agora a gente vai estar se dividindo. Então era o que a gente estava contando, que era de fato o início dessa jornada e quais são os nossos objetivos, né? Inclusive uma coisa importante que também quando eu começar a conversar com a Letícia eu vou pontuar, que é no link da bio da WIT Brasil, já tem um formulário de pré-inscrição, né? Para quem tem interesse em participar do Pitch Day, que é o final de tudo isso vai ser lá em novembro, né? A gente vai definir a data ainda. Eu, a Michelle e a Letícia, a gente está trabalhando nisso. Mas assim que a gente tiver tudo isso definido, a gente já coloca. A gente tem algumas regras do regulamento iniciadas, mas claro que a gente vai trabalhar mais esse edital e ele vai ter mais informações, ele vai estar mais completo. E agora, então, Letícia, desculpa, Michelle, vou começar a conversar contigo, porque o Women in Tech Brasil hoje é uma formação de duas empreendedoras e uma professora doutora, né? Então, a minha história é dentro de startups de realidade expandida e health tech, e aí agora vou começar a conversar contigo, Michelle, para te explicar melhor a tua jornada e a gente conseguir dividir esse tempo, porque nós temos meia hora contigo e a gente vai aproveitar muito essa meia hora. Eu quero começar, inclusive, contigo, Michelle, pedindo para te contar um pouco da tua história, da tua jornada e do teu despertar para ser uma mulher fundadora de uma startup. Como é que isso aconteceu na tua vida? Minha jornada, ela é bem extensa, assim, eu tentei resumir ela, tentei montar aqui uma linha do tempo mais resumida para poder contar. Mas assim, eu não comecei, nem sempre eu fui empreendedora, né? Eu trabalhei muitos anos no corporativo, fui executiva de negócios, sempre na área de vendas. Eu tenho formação nessa área, sou formada em gestão comercial, tenho especialização em sustentabilidade para o design, porque nos últimos anos eu comecei a me interessar muito por esse tema. E eu sempre tive uma veia empreendedora na família. Minha mãe é modelista, estilista, e por isso a minha startup é uma startup na área da moda sustentável, né? Eu comecei a ter esse insight, eu trabalhava no universo corporativo, mas eu tive um caminho aí que era de muito sucesso, assim, gerenciava equipes de vendas e tudo mais, mas sempre sentia que eu queria fazer algo mais relacionado com a minha essência, a essência da minha família, e a minha mãe sempre trabalhou com a essência da moda sustentável no trabalho dela, e num certo momento da minha vida profissional, eu comecei a ter recorrentes problemas de saúde, enfim, e eu acho que estava muito relacionado com a minha insatisfação de não estar fazendo o que de fato eu queria fazer. E aí, eu acho que aquele processo que a gente começa a se autoconhecer mais, né, e descobrir que eu queria empreender, que eu queria ter o meu negócio, que eu queria seguir o meu propósito. E em 2012 eu fundei com a minha mãe uma marca chamada Colorê Patchwork, de moda sustentável, que nós temos até hoje, que tu conheces bem, a nossa cliente ama, né, André? Amo, acho lindo! A gente trabalha com resíduos da indústria, né? Então as peças são todas exclusivas, produzidas com o conceito do patchwork aplicado à moda. E aí, nesse caminho, eu comecei a pensar em algo que fosse mais escalável, né? Porque o que acontece com uma marca autoral, uma marca pequena, né? A gente tem uma proposta bacana, mas a gente não consegue escalar, porque é uma produção super artesanal, super pequena mesmo, é uma empresa familiar. Então, eu comecei a pensar que esse meu propósito de sustentabilidade, ele tinha que impactar mais pessoas. E aí surgiu a ideia do Me Empresta Brasil, na época,
em 2018, que era um clube de assinatura de roupas, né? Que eu fundei aqui em Porto Alegre, as pessoas assinavam, pagavam um valor mensal e poderiam retirar peças. Eu usei o mesmo espaço que eu tinha na minha loja da Colorê, né? E a gente começou a testar. Já era um MVP, eu ainda não sabia disso na época, porque eu era empreendedora, né? Eu não era ainda uma startupeira, né? Então eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o que que era. E eu estava ali fazendo um MVP, testando o mercado, né? E aí eu acho que vai minha primeira dica, assim, se eu posso dar para as meninas que são empreendedoras e que estão nos ouvindo e nos acompanharem nesse projeto, nesse caminho, é que não precisa também saber ter a teoria de tudo. Eu acho que a gente vai fazendo muito na tentativa e erro, e com isso a gente vai aprendendo, e é assim que se pivota um negócio. Então eu acho que é muito importante esse caminho. Eu acho que eu não teria hoje uma startup, não teria conquistado o que eu conquistei, se eu não tivesse tido antes um empreendimento local, se eu não tivesse passado por essas etapas, né? Eu acho que são etapas que levam a gente a pensar em algo maior. Então, aí nesse caminho, eu passei num edital do RS Criativo, um edital público, né? E com esse projeto do Me Empresta, e a gente começou a desenvolver ali a plataforma, que hoje se chama Me Veste Brasil, que é um site, uma plataforma que faz a conexão entre as usuárias, marcas, estilistas, que tem peças, tanto finais de coleção como second hand, desapegos, peças incríveis que a gente tem lá, mulheres incríveis que estão lá desapegando com a gente, e a gente tem o propósito simples da sustentabilidade e da circularidade, né? Que não é tão simples assim. Se a gente pensar que hoje, né, o descarte da indústria da moda é um dos mais poluentes do mundo, né? Causa um impacto ambiental gigantesco, prejudica a vida de milhares de pessoas. Então, a gente pensou que para escalar esse negócio, a gente tinha que se preparar. E aí, eu fui estudar, comecei a estudar sustentabilidade para o design depois dos 40 anos. Então, aí, outra dica, nunca é tarde para a gente mudar e fazer uma mudança significativa na vida da gente, seja ela profissional ou pessoal. E aí, a gente começou esse caminho. Depois, eu me inscrevi no Founder Institute, né? Que foi onde eu te conheci, né, André? A gente se conheceu lá, me graduei lá. A gente teve um super resultado nesse caminho. Hoje a gente está com 3 licenciadas, 3 franquias, né, já no estado. A gente começou com um MVP que rodou em Porto Alegre. E hoje a gente está sediado no Fevale Tech Par, no ExoHub, onde a gente tem toda a nossa operação local, né? E a gente está com a franquia de Pelotas, Rio Grande. Eu vi que uma das meninas entrou aqui, uma das nossas licenciadas está assistindo também. E a gente tem a licenciada de Canoas também, que recentemente licenciou. E a gente está abrindo esses modelos de centro de licenciamento em todo o estado, para testar o estado, sempre nesse modelo de vamos começar aqui, depois vamos expandindo, a nossa ideia é chegar em todo o Brasil. Então, essa é a pegada do Miveste, né? Essa é a nossa proposta. E enquanto startup, a gente passou aí, eu acho que tu vai me fazer mais perguntas sobre isso, estamos ainda passando, né, por um caminho longo, e eu acho que pensar em uma empresa, essa virada de chave, de ser uma empreendedora local e se transformar em uma fundadora, uma CEO de uma startup, que foi o que aconteceu comigo, ela se deu muito em função dessa necessidade de gerar um impacto maior no ambiente, né? Eu quero que o meu negócio cause um impacto tanto social quanto realmente para as pessoas que estão envolvidas nele, financeiro e tudo mais. Então, assim, a gente pensou num negócio basicamente feminino. Acho que por isso que eu me engajei tanto nesse projeto da WIT, né? De estar aqui com vocês. Porque, assim, eu acredito muito na força feminina, né? E a Univest é uma empresa de uma mulher, fundada por uma mulher. Nossas licenciadas todas são mulheres e a gente quer criar um ciclo de prosperidade feminina para as mulheres. As mulheres que desapegam conosco, a gente quer que elas também ganhem uma grana extra com isso, né? Além da questão, claro, ambiental que eu falei aqui, mas também que elas tenham prosperidade. Então, eu acho que
Por isso esse projeto me toca tanto, por isso eu estou aqui hoje, né? E para que mais mulheres consigam entender como funciona esse universo que eu hoje estou inserida, tu também, e que a gente consegue pensar em escalar nossos negócios, ter sucesso, trazer sucesso para outras mulheres. Acho que essa é a principal ideia do nosso projeto. Nossa, muito obrigada. Aliás, inspirador, um monte a tua história. E eu espero que muitas empreendedoras que estejam vendo se identifiquem nesse caminho ou que entendam que existe este caminho, né? Que eu acho algo muito importante de tudo que tu colocaste agora. Nossa próxima pergunta é com a tua experiência, inclusive no Founder, né? Porque agora todo o caminho de metodologia de desenvolvimento de negócio, que agora tu é uma mentora, inclusive, que todo mundo que está fazendo, aliás, quem quiser se inscrever no Founder, que ainda não fez, faça, porque vai ter uma mentora de primeira, que é a Michelle, que entende tudo de relacionamento com o cliente. E aí a questão quais os obstáculos que tu, neste processo, teve que passar, principalmente na questão de acesso ao investimento, por ser uma startup liderada por mulher, né? Que construiu esse caminho sozinha, que não disse não para os nãos, né? Ah, veio não, tu não, então tá, então vamos lá, vamos mudar, vamos fazer. Contar muito dessa jornada, porque depois a gente vai entrar em algumas questões já de dados de mercado, né? Só para fundamentar. Mas uma outra coisa que agora que a gente já tem audiência importante colocar é o nosso patrocinador, né? Vamos combinar, a Super Letícia. Nós já temos um escritório de advocacia, que é o Preza. O sobrenome é complicado, eu vou ter que ler para dizer. É Unikovski, Preza e Unikovski, advogados, que acreditaram na nossa proposta, e isso é tão importante, é algo assim que a gente tem muito que agradecer e falar Preza e Unikovski muito tempo. Inclusive, tem um link para a Preza na nossa bio aqui da Link. Exatamente. Na pré-inscrição, entrem lá, conheçam a empresa, porque empresa com este tipo de ação na prática não é comum de encontrar, né? Então, todos os nossos agradecimentos e saudações a Preza e Unikovski por estar aqui junto conosco. Então, agora é voltar para a tua jornada na questão, na briga por investimento, e tu conhece bem toda essa jornada de scouting, tu está participando já de um segundo scouting, como é que é esse caminho, como é que é feito, e principalmente aqueles nossos bons e velhos conhecidos obstáculos quanto a isso, né? São muitos. Mas eu acho que assim, eu acho que eu quero ser motivadora aqui, né? Eu acho que é muito importante, assim, e a gente motivar as pessoas, né? Fazer elas acreditarem, porque é difícil para uma mulher. Eu tive vários impasses no meu caminho, assim. O primeiro é que o cap table da minha empresa, para quem não sabe, o cap table é o contrato social da tua empresa. Quem são teus sócios, né? Eu sou 100% fundadora do Mivest, né? Então, o Mivest Brasil foi fundado por mim, né? Eu tenho advisors, tenho um time que me ajuda, tenho empresa terceirizada na tecnologia, mas eu sou a única fundadora. Isso já é um impasse quando você vai apresentar um pitch, né? As pessoas questionam muito. Ah, mas você pensou tudo isso sozinha? Sim, eu pensei tudo isso sozinha. Mas você construiu tudo isso sozinha? Sim. Mas você vendeu 3 franquias sozinha? Sim. Eu fiz tudo isso sozinha. Mas será que... E aí, mesmo você tendo feito tudo isso sozinha, você é questionado se você tem capacidade para fazer mais coisas sozinha. Então, é uma coisa meio incoerente, mas acontece. Então, é muito interessante, assim, falar sobre essa questão de você ter time, né? Mas eu acho que também não é sair montando o time porque tem que ter para conseguir investimento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o teu time tem que estar alinhado com o teu propósito. O teu sócio tem que ser uma pessoa, a tua sócia, porque aqui nós estamos falando de empresas femininas, né? Lideradas por mulheres. Tem que ser pessoas tem que ser uma pessoa que se engaje com a tua ideia, que tenha complementaridade com a tua expertise, o que é o mais importante na minha opinião. E nem sempre você encontra tudo isso no primeiro momento, quando você está começando um negócio. E eu acho que não tem que se afobar. Eu acho que esse sócio ou essa sócia, ele vai surgir na hora certa. Então, se você tiver que tocar sozinha, toca sozinha, que foi o que eu fiz.
E nem por isso meu projeto parou, pelo contrário, ele cresceu. Então, eu acho assim, esse é o primeiro ponto que eu quero falar. O segundo ponto é que é difícil conseguir investimento, a gente está passando por esse processo agora, né? A gente participou, a gente ganhou 2 editais, a gente participou de 2 editais do RS Criativo para pré-incubação e capacitação, isso sem aporte, né? Só a capacitação da startup. Depois a gente fez o Founder, que é um programa maravilhoso de capacitação, né? Do qual hoje eu sou mentora, sou uma das mentoras, e posso falar, assim, que me ajudou muito a me transformar e transformar o meu mindset de uma empreendedora local para uma fundadora de uma startup. Tem uma grande diferença nisso, né? Mas eu acho que o lado empreendedora é muito importante, porque foi esse lado que não me fez desistir. Foi esse lado que me fez continuar e quando ouvir um não de um investidor, pensar assim, não, eu vou pensar numa forma de expandir meu projeto sem o investimento. E essa forma foi os centros licenciados, né? A gente vai vender licenças, a gente vai vender esse site que a gente construiu, né? Porque eu construí uma plataforma que faz tudo sozinha, com uma equipe de TI terceirizada. Então, assim, eu acho que isso tem um mérito e as pessoas enxergam esse mérito e enxergam que isso tem um valor e querem fazer parte desse projeto. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu percebi que nem sempre só o investimento é o caminho. Existem outros caminhos para uma empreendedora e uma startup se posicionar no mercado, e a gente conseguiu, né? A gente hoje consegue fazer o nosso negócio girar com o faturamento que a gente tem sem investimento. Somente com recursos do faturamento que o negócio gera. Então, isso eu acho muito importante falar, né? Eu consigo pagar pessoas para trabalharem comigo, eu consigo pagar o espaço onde eu estou hoje, eu consigo manter o meu negócio girando e até reinvestir um pouco no meu negócio, simplesmente com o faturamento que ele está gerando. Então, eu acho assim, o investimento, ele vai ser necessário, ele é necessário. Em algum momento, para o teu negócio escalar, você precisa de investimento. Mas não fica esperando só o investimento, né? Vai atrás do teu caminho, vai atrás dos teus clientes, porque eles existem, eles estão aí. Se o teu negócio for bom, vai ter cliente. Sempre, e se tiver cliente, o negócio vai girar. Então, eu acho que é isso. Aí, falando do investimento propriamente, realmente a gente sente, né, que tem uma barreira no sentido quando eu aí, na minha posição como fundadora de uma startup buscando investimento, né? O que eu percebo? Eu percebo essa questão de que ser uma mulher fundadora de uma startup gera, parece, um certo receio de quem vai investir do outro lado, né? Eu ainda quero estudar, e é por isso que a gente está aqui, e por isso que a gente criou esse projeto, que é para entender os motivos que levam a isso, né? E por isso a gente vai trazer a Letícia logo mais, que vai fazer uma pesquisa científica, e a gente não vai só fazer suposições aqui. A gente vai trazer pessoas, tanto do lado das startups, quanto do lado dos investidores, para que elas possam nos contar essa visão, nos contar até onde essa nossa percepção é real, e nos contar também por que isso acontece, né? Mas existem números que provam que a nossa percepção é real, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre eles. Mas, assim, isso a gente precisa entender, né? E eu sempre sou a favor, assim, vamos ouvir todos os lados e vamos entender o porquê que as coisas acontecem, né? E a partir daí construir uma narrativa e alguma coisa que faça com que isso mude, que vai ser o nosso pitch day, né? Que a gente vai selecionar startups que tenham potencial para receber investimento, para que de fato recebam. Que recebam, né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente... Mas para isso a gente precisa entender como é esse mindset, tanto das aceleradoras, dos investidores, das próprias startups, a gente precisa conhecer. E por isso a gente está fazendo essa agenda de lives aqui. Já até entrei um pouco na tua parte de contar do projeto, mas assim, eu não consigo me segurar. Não, mas muito obrigada. Tu é parte integrante, tu é um cérebro por trás de tudo isso. Então, assim, todas as tuas colocações são absolutamente relevantes e necessárias, né? Porque é aquela história, somos nós três. Isso é outra coisa que é importante e como faz sentido com a tua narrativa. Porque tudo que tu colocaste até agora, ficou muito claro o teu protagonismo. Então, assim, tu não é uma pessoa que ouve um não e fica quieta. Então, tu sabe e como isso faz parte, isso é um dom natural de qualquer empreendedor e as empreendedoras um pouco mais, porque elas ouvem mais não.
Então, a gente tem uma capacidade de resiliência e de continuar nessa jornada independente dos nãos que a gente ouve. Então, por isso que é muito importante a tua presença, o teu compromisso, né? E ver como isso é de fato. Como isso não é da boca para fora, isso é a vida. Porque a gente vai conseguir, uma hora a gente vai conseguir chegar lá no final e selecionar startups que tenham condições empreendedoras, com garra, com conhecimento e competência, para de fato receber esse aporte. Né? Porque a gente está acostumado a dizer, ok, muito legal o teu projeto, bacana, vou te acompanhar por um ano, aí depois lá a gente vê quando que tu vai precisar. Mas em um ano talvez nem tu precise, né? Mas ok. É esse tipo de mindset que talvez esteja na hora de mudar, e não só por uma conjuntura econômica que hoje se faz necessária, até para a geração de emprego, né, de riqueza, como também é uma oportunidade. Historicamente, a gente vem nesse crescer civilizatório que hoje as mulheres já são 50% da população global. Então, hoje nós não somos mais minoria, não podem mais dizer as mulheres são minorias, não somos. Já desde 2019, por dados de censo global, é 50-50 de gênero, então, né, mais do que na hora. E agora vamos passar então para a última parte da nossa pergunta, que entra justamente nos dados, né? Porque foi feito um estudo pelo Distrito Dataminer, o Bitumami, que é uma aceleradora de mulheres, e mais ainda, o mais legal do Bitumami é que elas são mães, antes de tudo, elas são mães empreendedoras, e pela Endeavor, que também trabalha a questão do empreendedorismo, e eles chegaram nos dados que em 2020, somente 0,04% dos aportes que ocorreram em startups foram em startups lideradas por mulheres. E isso, num universo, esses dados foram pesquisados num universo de 13 mil empresas, das quais 4,7 são compostas de startups só de mulheres, 5,1% são homens e mulheres, e o restante de mais de 90% são só homens. Então, é aquela história, né? Estamos aqui, estamos abrindo espaço, estamos lutando para isso, e agora é a hora de conversar contigo sobre os dados do mercado. Por que que a gente tem essa realidade e o que que a gente faz para mudar? Agora, tu tem 7 minutos para isso, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu acho que assim, eu vejo por mim, tá? O que eu vejo no caminho feminino, eu conheço muitas empreendedoras. Eu participei de vários projetos de empreendedorismo feminino, participei de ONGs, enfim. Trabalhei em vários projetos relacionados a isso, fui vice-presidente de uma ONG. Então, assim, o que eu vejo no mercado feminino? Não há hoje uma cultura de incentivo para a mulher fundar uma startup. Ponto. Isso é fato. Por quê? Por que que não existe? Porque eu penso assim, existe muito aquele foco no empreendedorismo, que era o que eu fazia, né? Que é você criar o seu próprio negócio e ir se virando ali e pagando as continhas do mês. Mas não existe esse foco. E por que que esse foco não existe? Porque muitas vezes a mulher que está ali empreendendo no dia a dia, ela não tem esse suporte para onde deixar os filhos, onde ela receber apoio para se capacitar, para poder sair daquele núcleo de empreendedorismo e, de fato, pensar em ter uma empresa escalável, né? Porque isso exige preparo. Né? Olha quantos projetos a gente já participou, quantas pré-incubações, quanta coisa a gente desenvolveu, eu e você. Né? Nem sempre as mulheres têm acesso a isso. Então, eu acho que começa já nesse problema de preparar a mulher para esse caminho, porque ela precisa estar preparada para apresentar um pitch, para saber o que é o mercado de investimentos, entender como isso funciona. Então, eu acho que precisa haver uma mudança de cultura nesse sentido. Né? Preparar e dar suporte, porque a mulher tem as condições como eu disse, a mulher é mãe,
A mulher, muitas vezes, eu conheço inúmeras mulheres empreendedoras que já trabalharam comigo, enfim, que elas dependem daquele dinheiro do empreendimento delas, muitas vezes, para sustentar a família. E essas mulheres, elas não podem ficar um ano esperando receber um investimento para tocar o negócio delas, elas vão tocando. E aí, nesse caminho, precisa haver um suporte, precisa haver um espaço para capacitar essa mulher para ela crescer e se desenvolver. E eu acho que esse é o grande problema hoje. E especialmente no Brasil, onde o mercado de investimento feminino, ele é ridículo. O mercado de investimento em startups femininas, os números mostram que ele não existe. Ah, mas ele não existe. Eu já ouvi muito isso, inclusive, de investidores. Ele não existe porque as mulheres não chegam nesse momento. Mas por que elas não chegam nesse momento? Porque elas não têm suporte para chegar. Então, a gente precisa dar esse suporte para elas, especialmente no nosso país. Né? As empresas têm esse papel, os investidores, as aceleradoras têm esse papel. Então, eu acho que, assim, equalizar esse espaço é muito importante. Né? E a gente está aqui porque a gente concorda nesse pensamento, eu, você e a Letícia, e a gente quer fazer alguma coisa de fato para que isso mude, né? Pois é, porque a tua experiência na prática, o que ela te diz? A minha experiência na prática, ela me diz que eu tenho que, primeiro eu tenho que conseguir por mim, sozinha, para depois as coisas começarem, para depois que eu for muito vista, muito visualizada e as coisas estiverem muito grandes, aí as pessoas vão começar a correr atrás. Né? E isso eu noto que acontece mais com as mulheres do que com os homens. E é isso que a gente tem que estudar. O porquê? Porque eu vejo muitas empresas femininas que já possuem um negócio desenvolvido, que a empreendedora já fatura. Só cliquei ali porque entrou uma ligação. Mas assim, que a empresa já fatura, que a empresa já tem um MVP rodando, que ela já tem um resultado, não consegue receber investimento, e muitas empresas com fundadores homens que não têm a mesma situação, que recebem. A gente sabe disso. A gente tem acompanhado esses números, a gente tem estudado esses números e a gente vai trazer esses números aqui. Então, assim, por que isso acontece? Né? Por que se enxerga a mulher menos preparada? E até onde isso é de fato verídico, né? Eu acho que a gente precisa entender e precisa falar, sim, sobre isso. Plenamente de acordo. Tão de acordo que estamos aqui, não é? Querida, tu tens 2 minutos para encerrar. Tu tem alguma mensagem que tu gostaria de passar para a nossa audiência, para as empreendedoras que estão nos ouvindo, ou até mesmo se tiver algum investidor que possa entender um recado? Agora eu tô contigo. Eu acho que o meu principal recado aqui é não desiste, não espera. Não espera. Eu acho que esse mercado de startup, às vezes a pessoa fica muito focada nessa coisa do investimento e não cuida da sua empresa. Então, assim, cuida da tua empresa, faz o teu negócio acontecer, que daqui a pouco você nem vai precisar do investimento. Mas, se você precisar, batalhe por ele. E assim, não desista. Existem projetos surgindo como o nosso, né? E a gente quer trazer possibilidade para startups exclusivamente fundadas, lideradas, majoritariamente por mulheres. Esse vai ser nosso critério principal, né? Exato. E assim, a gente quer trazer oportunidade para essas startups. Então, não desistam. Eu acho que esse é o meu recado. Sigam em frente, se capacitem dentro do que vocês conseguirem, né? Eu quase todos os programas de capacitação que eu fiz foram gratuitos. Eu consegui através de bolsa, eu consegui através de buscar ali, me colocar e conseguir um espaço. Então, assim, tem caminhos para quem quer empreender e para quem quer crescer no seu empreendimento. Mas eu acho que é isso. Se prepara, tenta buscar programas para se pré-capacitar, porque você vai precisar, e não desiste. É isso aí, é isso aí. Michele, agora sim, eu não sei se é tu que tem que sair ou eu que te desconecto. Pode me desconectar, eu também não sei, agora fiquei em dúvida aqui. Geralmente eu fecho ali e saio, mas enfim. Pois vê se tu consegue te fechar, porque eu não consigo te fechar.
Isso, Um beijo, isso. gente. Beijo. E volta depois para ouvir a Letícia. Vamos falar da agenda, né, André? Isso, Semana muito que bom. vem tem uma live, tá? A gente vai trazer uma empreendedora, depois a gente vai colocar mais detalhes aqui, que tem uma startup que já recebeu um investimento significativo e teve um super resultado. Ela vai contar a história dela aqui pra gente. Na verdade, a gente vai trazer duas. Uma já está confirmada, a outra a gente está aguardando a confirmação. Mas vai ser todas as nossas lives nas quartas às 19 horas. Hoje a gente está fazendo ao meio-dia, porque a Letícia, que vai entrar agora, está lá na Alemanha e tem a questão do fuso. Mas nas próximas vai ser às 19, então não percam, coloquem na agenda, porque vai ser muito legal esse caminho que a gente vai construir junto aqui. Beijo, André. Obrigada. Beijo, querida. Obrigada. Agora, então, vou chamar a Letícia para a gente... Agora, só aguardando a Letícia entrar. Já foi chamada. Assim que ela entrar, a gente vai continuar. Oi, Letícia! Tudo bom? Tudo bom, Andréia? Pois é, agora, de novo, vamos agradecer ao Preza Unikovski, que nome difícil, que é um dos nossos grandes patrocinadores ouro, né, que tu trouxeste, muito obrigada. A gente já tinha agradecido lá quando a Michelle estava aqui, agora contigo também. E como a gente está nessa de ter que mudar, porque o nosso Insta não permite mais de uma pessoa ao mesmo tempo, então somos só nós duas, a gente terminou o caminho da jornada do empreendedor, da empreendedora com a Letícia, com a Michelle, e agora contigo a gente vai caminhar essa jornada acadêmica, né? Vamos entender academicamente, cientificamente, o que está acontecendo nesse mercado das mulheres e o que a gente pode fazer, quais são os caminhos que podem se abrir a partir de agora, ou que já vem sendo trilhado, que precisam ser fortalecidos, para a gente trazer e ter mais, incentivar mais a presença das mulheres no mercado de startups e de empreendimento. Então, vamos começar com a tua apresentação, depois nós temos umas perguntinhas ali que são bem acadêmicas, mas queria muito que tu te apresentasse para a nossa audiência, para quem está nos vendo. Quem é a Letícia, que está lá na Alemanha, 5 horas a mais que a gente aqui? Conta para nós um pouco de ti, querida. Eu sou a Letícia Hoppe, eu sou professora universitária desde 2009, sigo atuando nessa área. Então, durante todos esses anos, até a nossa mudança, minha e da minha família, né, do meu marido, nossos 2 filhos, para cá, para a Alemanha, eu atuei como professora e pesquisadora na PUC do Rio Grande do Sul. E desde 2015 foi começado um projeto, comecei a pensar em criar um projeto para ajudar mulheres empreendedoras. Então, no ano de 2015 para o ano de 2016, surgiu a primeira edição do projeto de empreendedorismo feminino da Universidade, da PUC do Rio Grande do Sul. Esse projeto passou por nós entre workshops, cursos, atividades, mais de 3.000 mulheres ao longo de 3 anos. Como resultado disso, nós publicamos 2 livros e tem um terceiro também que está saindo do forno agora esse ano, e esse vai ter uma versão em português e inglês. Então, eu estou bem envolvida com as questões relacionadas ao empreendedorismo feminino, então, desde o ano de 2015. Aqui na Alemanha eu sigo atuando como docente, eu sou docente na Universidade de Tübingen, e também a minha pesquisa do meu pós-doutorado, do meu grupo de pesquisa, onde eu estou vinculado na Faculdade de Economia também, no Centro de Inovação da Universidade, o meu foco é empreendedorismo, mas a minha pesquisa é na questão do empreendedorismo feminino. Então, todas essas questões acabaram culminando com a criação desse nosso projeto, da Women in Tech, que é exatamente não só entender, né, o que as mulheres precisam ter, né, para fazer aquele checklist. Ok, se eu tiver todos esses itens aqui, cumprir com todos esses pré-requisitos, eu vou conseguir, de fato, o investimento na minha startup. Por quê? Porque a gente quer que as mulheres tenham, de fato, acesso à informação para entender o que passa na cabeça dos investidores, dos donos e donas de aceleradoras. Porque muitas vezes elas chegam lá no final, correm, chegam no final, elas não conseguem nem apresentar o seu pitch. Muitas estão habilitadas e preparadas e não conseguem nem apresentar o seu pitch, nunca tiveram essa oportunidade. Então, a gente vai fazer o quê? Não só pesquisa, a gente também vai botar a mão na massa.
Então, toda essa pesquisa, essa sequência de lives, trazendo investidores, donos e donas de aceleradoras, mulheres, donas de startups que receberam aporte, isso tudo vai culminar no final do ano com um Pitch Day. Porque a gente quer que as mulheres, de fato, tenham a oportunidade de estar lá na frente, apresentarem os seus pitches, seus cases e saiam de lá, né? Claro, obedecendo todos os critérios, com o investimento nas suas startups. Então, mais uma vez, a gente está inovando, né, André? A Michelle também está nos assistindo. A gente está inovando, juntando teoria e prática. Porque o que eu gosto de dizer, a gente não concorda com as estatísticas. Então, a gente vai mudar as estatísticas. Vamos trabalhar para mudar as estatísticas. Exatamente. Se a estatística não é favorável, vamos mudar a estatística. Vamos mudar a estatística. É isso aí. É isso aí. Acho que era importante a gente colocar que também, pelo teu caminho, a Luiz Helena vai estar junto conosco, né? Conta um pouco da Rede Mulheres do Brasil e todo o trabalho que tu está trazendo para nós também. O Grupo Mulheres do Brasil aqui na Alemanha, no Canadá, também é muito forte. E, inclusive, nesse terceiro livro que a gente está lançando, a prefaciadora do nosso livro é a Luiz Helena Trajano. Porque, além de todas as atividades que ela faz, ela apoia muito essas iniciativas. Porque, na verdade, o que acontece? Eu estava acompanhando ali o que a Michelle estava falando, né? No Brasil, 80% dos negócios que as mulheres abrem são considerados como empreendimento solo. Ou seja, elas geram emprego para elas mesmas. Tá? Qual é a questão por trás disso daí, que é o que a Michelle levantou? Muitas vezes elas estão ali com o seu negócio para sustentar suas famílias, está gerando emprego para elas mesmas, está gerando receita para a família. Muitas vezes essa mulher é a responsável financeiramente pelo lar. Isso supre essa necessidade financeira, mas ela não dá o passo. O passo que é se qualificar mais para a empresa crescer. Muitas vezes, pela falta de conhecimento de como fazer, muitas vezes, além disso, isso está aliado à falta de suporte. E muitas vezes, também, isso está conectado com a falta de outros exemplos. Porque a gente precisa ter, muitas vezes, alguns espelhos em que a gente olha, nossa, olha que bacana, como é que ela conseguiu? E aí tu vai atrás dessa pessoa e tu vai compartilhar o conhecimento. Porque aí a minha veia professora fala mais alto, porque eu acredito que o conhecimento é a chave. Eu digo para os meus alunos, eu até brinquei com eles na aula ontem, eu falei, ninguém comete erro porque quer. Ah, não, eu quero errar. Eu quero fazer errado, eu quero esculhambar com tudo, eu quero que o negócio... Ninguém erra de propósito. Então, as pessoas erram por falta de conhecimento. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É gerar esse conhecimento e dar oportunidade para as mulheres chegarem lá no final. E dizerem, olha só, como é que foi a experiência? Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, ok, lição aprendida, estou próxima para o próximo passo. Estou me sentindo madura. E a vantagem desse evento que a gente vai ver no final vai também gerar networking para elas. Exato. Então, assim, o nosso objetivo é juntar esse grupo de mulheres que querem e precisam desse investimento e estão habilitadas para isso. Então, a gente vai encurtar o caminho. Então, a gente vai botar as mulheres aqui do lado, os investidores do outro. Vamos fazer esse match e ainda vamos... Nosso objetivo é entregar para elas, olha só, o que eles nos contaram que a gente precisa, né, nós mulheres, para conseguir o aporte financeiro. Exato. E é aquela história, a gente vê muita startup masculina pivotando. Então, toda hora pivotando. Ah, testou, foi para o mercado, não deu certo, pivotou. Voltou, aí criou algo que deu certo. As mulheres parece que não podem errar, né? Porque se tu vai a primeira vez para o mercado e não dá certo, tu não tem a oportunidade de pivotar a tua ideia. Tu não consegue nem trazer outra coisa, outra solução. Então, realmente... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui baseada nos estudos, né? Porque agora a gente tem os dados da Women in Technology, que é do Page Group, que eles comentam que as barreiras de entrada das mulheres no mercado da tecnologia são, dos dados deles, 65% devido à família, sociedade e diferenças naturais, 40% barreiras internas das mulheres, que isso a gente conversa bastante, 32% uma percepção natural inerente, as mulheres não pertencem ao mercado, e 32% das empresas, que as empresas não abrem oportunidade,
e 18% falando das instituições de ensino, que essas seriam as barreiras das mulheres. Comenta um pouco para nós sobre isso, Letícia. Assim, na verdade, já tem muitos estudos científicos, inclusive, que mostram, né, percentual majoritário com mais de 60%, que apresenta as questões exatamente culturais, sociais, que as mulheres acabam sofrendo uma pressão muito grande, porque mesmo que elas tenham uma atividade externa, elas ainda são majoritariamente, tanto do ponto de vista sociocultural, e aí é uma questão que está internalizado na gente e nos parceiros, apesar de já ter lido também, eu li a semana passada, inclusive, que a participação masculina tem modificado muito, tá? Tem aumentado muito na participação dos lares, mas não suficientemente alta ou veloz para reduzir esse gender gap. Ainda não é suficiente isso. Mas exatamente essas questões relacionadas à sociedade, em que a mulher acaba tendo essas responsabilidades ou assumindo, mesmo que, assim, não querendo, né, acaba sofrendo essa pressão e isso acaba dificultando um pouco. Muitas vezes, inclusive, até na hora das mulheres aceitarem propostas de promoção, de emprego, ou vou criar uma filial para minha empresa, ou vou fazer minha empresa crescer. Elas não se sentem suficientemente amparadas aí em todos os quesitos para dar esse passo. Então, também tem essa questão social, cultural também, que acaba pesando muito e do ponto de vista negativo para as mulheres. Pois esses são dados de realidade que, como tu bem disseste, vamos mudar esta realidade. Eu tenho aqui uma outra pergunta para ti, Letícia, que é baseada em dados também, que é quais são as tuas principais descobertas sobre este empreendedorismo feminino, sendo que 46,2% das empresas no Brasil são fundadas por mulheres, segundo o próprio Distrito Dataminer. Então, assim, o que tu descobriu disso tudo? Por que as mulheres chegam a 46% de fundação de empresas? Não são startups, são, como tu bem colocaste, aquelas, às vezes são os prosumidores, né, que são produtor e consumidor, né? Conversa mais sobre isso com a gente, porque tu tem um conhecimento muito grande, né, de pesquisa. Porque o que acontece? Esse número de mulheres que têm empreendimentos é alto, tá? Mas também o tipo de negócio que elas abrem não é alto em tecnologia. Então, elas não são tecnologias intensivas, não são empresas consideradas inovativas, elas são, na grande maioria, relacionadas a serviços, principalmente na área social e também relacionadas ao governo. Então, não são empresas voltadas para a área de tecnologia, que nem eu acabei de falar, inovativas, enfim. Elas têm em número, mas não em faturamento e em inovação, do ponto de vista tecnológico mesmo, ou com muito conhecimento agregado e junto a isso, a questão tecnológica junto. Então, isso também a gente precisa trabalhar, identificar e mostrar para as mulheres que elas estão, sim, habilitadas. É uma questão só de mudar exatamente o ângulo, sabe? A gente muda a maneira como elas estão enxergando isso. É apresentar isso numa outra roupagem. Mostrar que é possível desmistificar um pouco isso, sabe? Que não é tão complicado. Que não é tão difícil assim. Alguém contou que era difícil. E todo mundo acreditou. Exato. Agora, a gente tem um trabalho de mostrar que não é isso. A gente vai ter que desmistificar tudo isso daí. Mas como a gente não concorda com os números, vamos lá. Estamos trabalhando para isso. Porque tem muito uma coisa de mindset e que os números confirmam esse mindset, que as próprias mulheres não se sentem capazes ou não se sentem preparadas para assumirem cargos de liderança. E hoje em dia, essa mesma pesquisa do Page Group colocou dados de quanto que as empresas estão começando a fazer trabalhos internos, porque isso também já ficou claro. As empresas que têm mulheres em conselhos e que têm mulheres em cargos de tomada de decisão têm 25% melhor desempenho. Então, elas faturam mais, elas lucram mais. Então, não tem porquê. Hoje,
ainda mais que na crise econômica que o mundo está vivendo, qualquer 1%, um ponto percentual de incremento de faturamento é super necessário. Agora, as empresas vão abrir mão disso? Não tem como, né? E aí eu queria saber de ti, como é que tu vê essa questão de desigualdade, estando na Europa e tendo essa proximidade que tu tem com a realidade do Canadá, e ver que como que nesses países em que a economia é mais pujante e tem um processo civilizatório mais avançado, como que essas barreiras já estão se dissipando? Como é que é isso lá fora? Assim, na verdade, a gente tem os dados teóricos e tem a prática, né? Então, assim, tu mesmo já morou muitos anos aqui na Europa e tu sabe muito bem dos desafios que a gente, morando na Europa, enfrenta. Inclusive, quando a gente está falando da questão de carreira e maternidade junto. Então, aqui na Europa, por exemplo, tu não tem o tipo de auxílio e suporte que tu tem no Brasil. E isso é um dificultador muito grande na Europa. Então, realmente, tu verifica aqui, por exemplo, na Alemanha, o número de mulheres que empreendem, são donas de empresas, é muito baixo. E o percentual de mulheres em cargos de liderança e chefia na Alemanha não chega a 17%. Também são números muito pouco expressivos. E mostra também uma questão de desigualdade. Mas por quê? Aí são por outras questões. Por quê? Porque aí muitas vezes essa questão da pressão social e cultural e da dificuldade de terceirizar muitos serviços acaba fazendo com que a mulher não avance nesse quesito. Então assim, não tem... Isso aí acaba sendo um ponto muito negativo para as mulheres. Então, assim, por exemplo, eu converso com a minha vizinha aqui, que também, né, que mora aqui do lado, ela é farmacêutica, por exemplo, ela não assumiu a gerência da farmácia, porque ela tem 2 filhos pequenos, e o marido dela é médico, e também ele é diretor no hospital, mas ela não conseguiu assumir a direção da farmácia, porque ela não tem o suporte. Então, assim, são muitos os desafios enfrentados e muitas realidades e que acabam sempre gerando resultado muito negativo para a mulher. No final das contas, acaba fazendo com que as mulheres tenham que tomar escolhas e muitas vezes não permitem que elas alavanquem. Aqui na Alemanha são por alguns motivos, no Brasil são outros, mas o resultado, na média, o resultado é baixo para nós. Sempre impacta. Quando eu estava em Londres, lá 2011, 2012, os dados, olha como essa questão impacta, inclusive nos dados demográficos, porque havia sido feita uma pesquisa à época e a maioria das executivas, elas abriam mão da maternidade e às vezes até da constituição de um núcleo familiar para dar sequência na carreira. Então existiu um momento em que as mulheres estavam optando por serem executivas e aí abrir o espaço, que a gente é muito grata a elas sempre, porque sempre alguém cumpriu com a sua cota de sacrifício para que hoje a gente consiga falar em equidade. E inclusive um dos dados da pesquisa da Page, que ela aponta que as empresas estão criando políticas de paternidade e maternidade equitárias. Então, que ao mesmo tempo que a mulher consiga ficar fora, fique fora o homem, para que ela também não acabe criando nela e no núcleo familiar que a responsabilidade de cuidar dos filhos é só dela. Porque quando tu tem uma dispensa maternidade de 6 meses e o pai tem 15 dias, está implícito que quem cuida de criança são as mulheres e os pais voltam para o trabalho. E quando tu consegue ter 3 meses que a mãe fica em casa cuidando da criança, os outros 3 meses o pai fica cuidando da criança, tu consegue entender e explicar para o todo da sociedade que esta é uma tarefa dividida. E que aí a mulher tem condições também de dedicar também tempo para construir a sua carreira. Ou empreender no seu negócio, ou continuar na sua carreira executiva, que ela não precisa abrir mão para escolher ou eu vou ser mãe ou eu vou ser executiva. Porque, isso por exemplo, é uma escolha. Então, por exemplo, na própria universidade lá, onde eu leciono, na faculdade de economia, aqui da universidade, também o quadro de professores homens é muito superior ao de mulheres. Então, o que a gente está querendo entender? Como é que os investidores enxergam
as mulheres gerenciando as empresas. Então, o que seria um impeditivo para eles decidirem entre uma empresa que tem um sócio homem, né, ou uma sócia mulher? Por quê? Talvez, né, mas aí é só um palpite, talvez seja porque os investidores, eles não têm muitos exemplos dos resultados gerados por mulheres liderando. Exato. Talvez, muitas vezes, essa insegurança, eles dizem, será que eu vou investir nas empresas com mulheres? Talvez seja porque eles não sabem se funciona realmente. Será que a mulher vai conseguir fazer essa gestão? Porque eles não têm esses exemplos. Talvez seja um pouco isso. Tem que começar. A gente vai aprender fazendo. É o learning by doing, é caminhando que se começa a caminhar. É igual a bicicleta. A bicicleta parada, cai. Então eu tenho que ir caminhando. Então, aquela história de... É a história de que se a gente não gosta dos números, vamos mudar os números, né? Então, e aí esse nosso projeto vai exatamente a esse encontro. De trazer as mulheres, ajudar elas a se prepararem para esse pitch day, trazer a informação que ela precisa, sabe? E criar mecanismos para dar esse start. E o nosso objetivo não é só as mulheres empreendedoras do sul do Brasil, não. A gente quer atingir esse projeto com o Brasil inteiro. E essa é só a primeira versão dele. Então, assim... Exato, é só a primeira versão. É a versão 01 de muitas que a gente quer atingir. Para quê? Para criar um ambiente em que as mulheres sabem que numa determinada época do ano elas vão se preparar, elas vão se qualificar, elas vão montar material de apresentação. Elas vão ter a oportunidade de um pitch day. Elas vão ter a oportunidade de levar o seu negócio lá para um investidor ou para um acelerador. Porque a gente vai ajudar elas a cortar caminho. E esse é o nosso objetivo com esse nosso projeto de startup. Exatamente. Eu tenho uma última pergunta. Nós temos 8 minutos para terminar. E a pergunta como é a pesquisa que tu está desenvolvendo na Alemanha e como que vai ser essa aqui no Brasil? Agora, como é que vai ser essa metodologia que a gente está criando, né? Que é o nosso, como tu bem disseste, é o primeiro ano, é a primeira vez que a gente está criando todo esse processo, tanto das lives, para as pessoas começarem a nos conhecer e a gente também ampliar essa rede, esse network, como também essa pesquisa, que se Deus quiser a gente vai continuar e tornar essa pesquisa algo recorrente, né? Que a gente possa chegar lá no final e dizer, mudamos os números. Na verdade, como é que a gente vai estruturar, tá? A melhor forma da gente conseguir captar em detalhes todas essas informações são através de narrativas, tá? Então, esses investidores, os donos e donas de aceleradoras vão ser entrevistados, tá? Um resultado, então, vai ser entrevistas com perguntas semi-estruturadas, exatamente para a gente entender e ele ter a liberdade de nos contar e a gente entender o que ele, como investidor, enxerga esse negócio e tentar extrair o máximo de informações possíveis. Por quê? Nosso objetivo, no final, é compilar essas informações e mostrar como se fosse um quadro, sabe? A gente vai mostrar um quadro. Olha, vocês com essas habilidades, esses itens preenchidos, esses pré-requisitos contemplados, a sua chance de chegar lá no pitch day, que dando tudo certo, ano que vem vai ter mais, e no ano que vem vai ter mais, e de repente não vai ser só um pitch one day, vai ser um pitch 2 days, ou talvez seja pitch 3 days, não sei. Mas exato. Para que a gente tenha cada vez um número maior de investidores e mulheres que vão chegar lá e vão conseguir o investimento nos seus negócios. Esse manual, né, vai ser um roadmap, na verdade, um direcionamento, criar alguma coisa nesse sentido para mostrar para elas o que eles estão esperando delas. E a gente ir lá preparando essas mulheres para irem lá e conseguirem captar os seus recursos. E o legal é a gente poder acompanhar essas mulheres depois no decorrer, né? Daí aquela história de vamos ver as que tiveram sucesso, aonde chegaram, porque a gente tem exemplos maravilhosos de mulheres que fizeram revoluções e que têm faturamentos, unicórnios. A gente tem que dar luz para essas mulheres, a gente tem que trazer elas para... Foi bem como tu disseste, e é apontado o Distrito Dataminer, ele fala da questão do espelho, da importância do exemplo, do que tu disseste,
que se as mulheres conseguem perceber que existem mulheres que chegam lá, elas começam a acreditar que elas são capazes também. Então, assim, liderar pelo exemplo é fundamental. Por isso que, no decorrer do tempo, quem sabe daqui a 2, 3, 4 anos, a gente não tenha lindas histórias para contar, a gente tenha mudado de fato esses números, a nossa realidade seja diferente, e a gente tenha conseguido chegar em lugares que muitas outras antes de nós também lutaram, e nós só estamos aqui porque elas nos deram esse espaço. Afinal de contas, todos nós, imagina, a Michelle e eu comecei a trabalhar com tecnologia 5 anos atrás. Uhum. Então, assim, se a gente consegue, e eu tenho 55, ela começou com 40, eu comecei com 50. Então, assim, nunca é tarde, não é impossível, não é inviável, depende de determinação, vontade, garra e ir lá e fazer. A gente erra, todo mundo erra, mas a gente acerta, e a gente acerta muito, né? Tem uma frase que eu escutei uma vez de uma filósofa, e é muito, muito boa. Todo mundo vai entrar pelo cano. Isso faz parte do processo. A diferença é que tem gente que vai ficar entalado no cano, tem gente que vai sair super rápido, sabe? Então, assim, faz parte do processo. O importante é a gente conseguir entrar, sair de novo, ajeitar aqui, levantar e partir para o próximo. Isso faz parte do processo. É o aprendizado. Então, o nosso objetivo é ajudar, sim, pegar a mulher pela mão e vamos lá, vamos levar vocês para um super pitch day e vamos entregar vocês prontinhas para vocês darem os seus melhores. E elas vão dar, a gente tem certeza disso. Então, quem quiser nos ajudar nesse projeto, por favor, compartilhando, entre em contato aqui, pessoal do Clube dos Brasileirinhos, entra em contato, manda um direct, ou para mim, ou para a Andréia aqui na própria VIT Brasil. A gente está buscando apoiadores, a gente está buscando apoiadores financeiros também, com cotas para a gente divulgar nas lives, no material que a gente vai publicar no final do ano. Então, estamos buscando apoio de todas as formas e apoiadores para esse nosso projeto até o final do ano ser um sucesso e a gente conseguir contemplar o maior número possível de mulheres. Perfeito, que maravilha! Eu ia dizer, agora eu vou pedir para ti a mensagem final de encerramento, que a gente está a 3 minutos de encerrar. Eu queria que tu deixasse aí a tua mensagem com o teu olhar de dentro da economia, da academia, de todas as pesquisas que tu já fizeste e o mundo que tu conhece de empreendedoras. O que tu tem para dizer para nós aqui? O que eu tenho para dizer é que eu tenho muito orgulho de todas essas mulheres, todas as empreendedoras, elas são sempre, sempre, sempre muito bem-sucedidas. Elas têm sucesso nos seus negócios e o sucesso não é só do ponto de vista financeiro, mas também de realização pessoal, ponto de vista de realização profissional, trabalhando com muita ética, sempre com muita ética. As mulheres não abrem negócios para ficarem ricas e comprarem o mundo inteiro, não. Quando elas abrem os negócios é para realizar um sonho, porque isso faz parte do propósito de vida delas. Então, os negócios já começam lindos. Então, elas já começam sendo empreendedoras de uma forma muito diferente. E todas elas são, sim, muito vencedoras. E eu tenho orgulho de cada uma delas. E durante o corona também, todo esse período de pandemia, as mulheres não fecharam, a grande maioria, não fecharam seus negócios. Elas reinventaram, resgataram produtos antigos, mudaram o seu jeito de vender. Enfim, elas fizeram, pintaram e bordaram. E continuam lá, firmes e fortes nos seus negócios, com muita dificuldade, mas jamais elas enterraram o sonho delas. Seguem regando a plantinha, talvez não no fluxo que elas gostariam, não na velocidade que elas gostariam, mas elas seguem lá, firmes e fortes, se reinventando. Isso é ser empreendedora, é ser mulher. É lindo, lindo isso. Muito obrigada, queria agradecer a todo mundo que ficou conosco até agora. Muito obrigada. Se vocês viram valor nessa live, mandem pelo direct, a gente tem ali o aviãozinho, espalha para todo mundo, compartilha com quem vocês acham que é importante, porque é importante, nós temos... E a gente precisa muito dessa audiência, já que a gente está começando, né? Queria agradecer o Preza e o Nikovski, que compraram a nossa cota ouro, que botaram dinheiro nessa jornada, que acreditaram no nosso trabalho. Então, assim, queria convidar outros para fazer também, investir na gente. E agradecer demais. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Michelle, que está nos vendo também. Vocês são geniais. E vamos junto continuar essa trajetória que é só o começo. Aí, nossa live de lançamento. É isso aí. Um beijo a todos. Beijo, querida. Tchau. Até mais.